Um projeto que promove a capacitação de moradores de Cananéia para desenvolver o turismo de forma sustentável na região. Essa é a proposta do Peixes do Lagamar. Liderada por professores e alunos da Unesp em Registro, a iniciativa apresentou as possibilidades de usar o mergulho de observação para conhecer melhor as espécies de peixes dos rios e incentivar a conservação. O Unesp Notícias desta quinta-feira, 29 de agosto, começa agora. Boa noite. A gente vai conhecer agora um projeto desenvolvido por pesquisadores da Unesp em Registro. É o Peixes do Lagamar, que promove a capacitação de moradores de Cananéia para desenvolver o turismo de forma sustentável na região. Homem de sorriso e conversa fácil. Chico faz parte da 6ª geração de uma família que se formou a partir da mistura de portugueses e escravos na parte continental de Cananéia, no litoral sul de São Paulo. Hoje é um dos líderes da comunidade quilombola do Mandira, que fica na mesma região. 25 famílias moram no local e vivem basicamente da engorda da ostra, do artesanato e do turismo. Nós temos uma cachoeira, nós temos uma ruína, nós temos um sambaqui. E isso era visitado por pessoas de fora que traziam turista aqui, e para nós não sobrava nada além da sujeira lá. Ninguém trabalhava com turismo. Então conseguimos se organizar em 2004 para que o turista que viesse para cá ele passasse pela comunidade, ou seja, não que viesse com monitor, mas daqui para o nosso atrativo era a gente que levava. Desde 2016, o turismo cresceu e trouxe mais oportunidades de renda à comunidade com a chegada de uma novidade: a observação subaquática. Ela foi possível graças a um projeto da Unesp em Registro, o Peixes do Lagamar. Chico e outros moradores foram capacitados para atuar como condutores locais e levar visitantes para mergulhar e conhecer os peixes que habitam a Cachoeira do Mandira. Para nós foi uma surpresa, porque na região, assim, no estado de São Paulo, não conhecemos nenhum projeto igual. E ainda mais quando se trata de identificação de peixe de água doce de rio, né, pequenas cachoeiras. A gente sabe que tem o pessoal que mergulha lá fora para ver peixe grande e tal, mas em cachoeira aqui é inédito. Perto dali, na comunidade do Rio das Minas, a iniciativa da Unesp mexeu com a vida de outros moradores. José Carlos, que não tinha trabalho fixo, hoje também é um condutor turístico. Mergulhar de olho fechado dentro da água, você não vê nada, mesmo que mergulhe com o olho aberto. É tudo embaçado, né? Então, quando você coloca uma marca snorkel, é outro mundo lá dentro, é fantástico. Então, foi muito bom, eu adorei. As pessoas vêm para conhecer e a gente saber informar eles também, né? Como que é, como que não é. É muito bom, é importante mesmo, isso aí é sensacional para mim. O único caminho que dá acesso à Cachoeira das Minas, um roteiro muito frequentado por turistas e que faz parte do Parque Estadual do Lagamar de Cananéia, está nas terras do sítio do Daniel. Como sempre gostou de cozinhar, ele decidiu montar um restaurante de comida caseira e aproveitar o trânsito dos visitantes para ter renda. Com os mergulhos, surgiu a chance de ampliar o negócio. Essa é uma parceria grande, muito boa, que veio para agregar, né? Eu acredito que foi um projeto assim maravilhoso. E junto com as novas oportunidades, veio também uma nova forma de enxergar a natureza. Era um outro mundo que eu não conhecia, que é observar os peixes. Tem toda uma outra vida na água, e sem contar que também tem um outro lado que você acaba respeitando todos os limites com a outra parte da natureza de uma vida, né, embaixo da água. As atividades de observação subaquática são desdobramento de um projeto de pesquisa que teve início em 2016. A ideia inicial era conhecer as espécies de peixes que vivem em 2 rios da região de Cananéia, entre eles o Rio das Minas. No entanto, ao longo do levantamento, os pesquisadores perceberam que o conhecimento podia ir além e beneficiar a comunidade no entorno. Como então a proposta ela fugia um pouco do que tradicionalmente a gente vê no Brasil, fazer a pesquisa e divulgar isso nas revistas científicas,
nós já tínhamos desde o início a ideia de fazer essa ciência tradicional, mas também estender esse conhecimento. Então surge um braço do projeto extensionista para capacitar monitores da região, para conduzir grupos em atividades de flutuação, produzir folhetos, folders, vídeos, tudo que pudesse ampliar a divulgação sobre essa fauna e sobre a importância de se conservá-la. Para que tudo isso se tornasse realidade, o projeto ainda contou com a ajuda do Instituto Linha d'Água. A ONG financiou a compra de equipamentos de mergulho e uma viagem dos condutores a Bonito, no Mato Grosso do Sul, um destino famoso pela prática do mergulho de observação. O objetivo era mostrar como todo o potencial da região poderia ser aproveitado com um mínimo de impacto para a natureza. Eles moram aqui, eles vivem próximos a esses ambientes há 30, 40 anos e nunca tinham observado embaixo d'água. Eles não tinham ideia da quantidade de espécies, o quão rico é esses ambientes, né? Apesar de você ter uma predominância de espécies pequenas, menores que 15 centímetros, né? É muito diverso, né? São muitas espécies, as interações entre elas são muito interessantes, né? E eu acho que você identificar essas espécies e essas interações, né? E conseguir traduzir essa linguagem para uma linguagem mais fácil de ser entendida, você começa a despertar a atenção das pessoas para uma fauna de peixes que muitas vezes não é conhecida, né? Então, isso ajuda em muito a preservação de um ambiente como esse, né? Vários relatos das pessoas mais antigas que participaram dos cursos reforçaram essa ideia de que sensibilizar pelo encantamento de fato confere um resultado bastante positivo a essas ações de conservação. E hoje, conversando com elas, e vendo como elas recebem os turistas que procuram essa nova atividade, fica claro, evidente que sim, é possível desenvolver a região, gerando renda e mantendo esses ambientes bem conservados. Com o mergulho na região, também foram identificadas 31 espécies de peixes. O método foi utilizado, inclusive, para catalogar e compreender os hábitos delas. Com a observação subaquática, a gente consegue inferir a história natural dessas espécies. Então, como essas espécies estão distribuídas embaixo da água, como que elas utilizam esse ambiente, então se elas estão mais no fundo, mais no meio da água ou mais na superfície, mais no meio do rio, mais próximas à margem, tá? E mais que isso, o porquê que elas estão mais no meio do rio ou próximas à margem. Então, qual o tipo de alimento que elas coletam, como que elas coletam esses alimentos. O Eduardo participou do projeto como bolsista e acredita que, além desses registros, a aproximação com a comunidade é outro ponto alto da iniciativa. Uma amostra do potencial da universidade para atuar na melhoria da qualidade de vida da região e na proteção dos recursos naturais. Quando você trabalha com pesquisa e extensão, você dá essa resposta de forma mais direta. Então, trabalhar com extensão, ver no rosto das pessoas que você pode desenvolver uma atividade, você pode implementar algumas técnicas que às vezes eles não tinham conhecimento e que aquilo vai dar um retorno de forma positiva, não só financeiro, mas social para eles também. Quando eles enxergam isso, você vê o sorriso no rosto deles, isso é um sentimento indescritível. Um trabalho muito bem recebido e comemorado pelas comunidades do Rio das Minas e do Mandira. Sempre eu vi alguns projetos começarem lá e terminarem com poucos alunos e o projeto ele não dá continuidade. Esse da Unesp, que é dos peixes aqui de Riacho, ele começou com a gente, tivemos sim alguns que não terminaram o curso, porém a gente já está colocando em prática e está indo assim super bem, foi bem aceito. Então eu acredito que só vai agregar mesmo. Nós queremos que a natureza ela seja preservada, porque nós dependemos da natureza, nós dependemos do rio, nós dependemos da água, nós dependemos da mata, nós dependemos do ar puro.
E começou hoje e segue até domingo a segunda edição do Festival do Núcleo de Estudos em Fotografia de Bauru, o NEF. Quem nos traz os detalhes é o repórter Felipe Mateus. O Festival do NEF é realizado com o objetivo de aproximar fotógrafos amadores e profissionais, estudantes e interessados em fotografia, para discutir novas possibilidades de atuação profissional e também novas linguagens. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a Paula Machado, coordenadora do evento. Paula, quais que são os destaques do festival nesse ano? Bom, esse ano a gente vai trazer fotógrafos, editores de fotografia, artistas, curadores, cineastas, não só pensando a imagem enquanto imagem fixa, fotografia, mas uma imagem também em movimento, já se aproximando do cinema. Então, esse ano vem a Cris Veit, que foi uma editora de fotografia da National Geographic, vem Edu Simões, que vem questionar, discutir o fim, a crise do fotojornalismo. Vem também Coletivo Amapô, um coletivo de mulheres feministas que vem desenvolver essa temática da presença da mulher nesses espaços dominados por homens. Vem também Tony Pires, um artista bauruense, muita gente não conhece, que vem trabalhar com uma linguagem multiplataformas, enfim. Vem falar também de um projeto específico que ele tem desenvolvido em Portugal. Vem também Renato Stockler, um fotojornalista super conhecido em São Paulo, que tem um trabalho super atuante, super militante, assim. E a Karine Waller, que é a cineasta que eu havia comentado aqui no começo da conversa. Então, assim, o festival ele é dividido em palestras, que são esses nomes que eu falei para você, e as oficinas. Aí as oficinas são artistas da cidade que vão ministrar, as palestras são gratuitas, vai ser no Espaço Protótipo, e as oficinas serão pagas, distribuídas em 2 lugares aqui da cidade. Aqui no MIS, que é onde a gente está agora, e no auditório da Estação Ferroviária. Tá? Então, Espaço Protótipo com as palestras, MIS e Estação Ferroviária com as oficinas, que serão pagas. Quem que pode participar? É necessário ser profissional da fotografia ou ter familiaridade com a fotografia? Assim, não é necessário. É claro que em algumas palestras o conteúdo ele vai ser um pouco mais direcionado, mas assim, pensamos numa programação que incluísse o estudante, o amador, mas também aquele fotógrafo que já atua há algum tempo, mas ainda não pensa muito sobre o que produz. Então, de alguma maneira, é para todos que se interessam por entender essa linguagem, né? Como é que a imagem ela comunica, o papel do fotógrafo também, como é que hoje, pensando nesse contexto que a gente está vivendo, como é que a gente pode fazer a nossa produção com um pouco mais de consciência e presença, né? E como que os interessados podem se inscrever para as atividades? Então, nós temos o site. Dentro do site, toda a programação está bem descrita, com os horários, local. É o www.nucleofoto.com. Então, quem tiver interessado, entra lá, acessa, faz uma inscrição para todas as palestras. Lembrando que tem que chegar um pouquinho antes para retirada ali dos ingressos gratuitos, para as palestras, no caso. E quem quiser fazer uma oficina ou outra, tem lá também o link de inscrição. As oficinas estão entre R$50 e R$80, assim, é um valor super simbólico para pagar o oficineiro e para ajudar a custear o evento. Tá certo, Paula, obrigado pelas suas informações. Então, lembrando que a programação começa hoje, às 8 da noite, com a palestra da fotógrafa Cris Veit no Espaço Protótipo, que fica na rua Monsenhor Claro 257. Toda a programação você confere no site que aparece aqui no vídeo. Felipe Mateus para o Unesp Notícias. E no dia 13 de setembro, a reitoria da Unesp vai sediar um evento para discutir o papel de países de mercado emergente na gestação de uma nova revolução industrial no mundo. O simpósio é promovido pelo Centro de Estudos sobre os BRICS, instituição que se dedica a produzir e difundir informações sobre as políticas econômicas de Brasil, Rússia, Índia e China. O evento é gratuito, mas há limite de vagas. Os interessados podem fazer a inscrição pelo link que aparece aqui na tela. O prazo se encerra no dia 10 de setembro. Mais uma edição do Unesp Notícias vai chegando ao fim, mas você pode continuar ligado nas novidades da TV Unesp em nosso site e também nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.